Olá, estamos começando mais um Kefas Podcast. A você, o meu muito obrigada pela companhia, pela parceria de sempre. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós estamos tanto no Instagram, Facebook, YouTube. Segue a gente lá, é bem rapidinho. E olha, antes de iniciarmos esse bate-papo de hoje, que é super especial, eu quero falar com você sobre o projeto da TV Kefas, de levar o nosso sinal para todo o Brasil. Pensa como a gente vai ficar chique. Mas é claro que, para além disso, nosso propósito aqui é levar a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos muito da sua ajuda. Precisamos de, no mínimo, 500 novos colaboradores. E eu sei que a gente pode contar com cada um de vocês. Se você sentiu esse desejo aí no seu coração, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai explicar tudo com o maior carinho do mundo para vocês. Olha, já quero apresentar o meu convidado. Ele, assim, que tem um currículo bem pequeno, graças a Deus. Ele é músico, ele é compositor, ele é psicólogo, ele é pai, ele é esposo, ele é servo. É de tudo um pouquinho. E, além do mais, ele é fundador do Colo de Deus e também fundador do Samaria. Eu estou recebendo hoje aqui com muita alegria Hugo Santos. Hugo, que currículo simples, né? É complicado, né? Ser Hugo Santos é muito difícil. Tem mais coisa aí? Mas eu acho que é uma questão do brasileiro mesmo, né? O brasileiro, você fala assim, o que você sabe fazer da vida? Tudo. De tudo um pouquinho. E se a gente não sabe, a gente aprende. Nós somos sobreviventes. Eu acho que é essa palavra, sobrevivente. Mas eu já fiz aqui esse pequeno spoiler do seu currículo, mas agora eu quero que você mesmo se apresente. Quem de fato é o Hugo? Então, eu tenho hoje, né, na data da gravação deste podcast, eu tenho ainda 49 anos, mas estou para fazer 50. Né? Dia 1º de janeiro eu faço 50 anos. Sou psicólogo formado, graças a Deus, fundador da comunidade católica Samaria e da Colo de Deus, né, que são dois movimentos hoje na igreja. A gente tem um ministério de música muito forte, que a gente roda o Brasil e o mundo, falando sobre Jesus através das nossas músicas. Eu faço pregações, e eu sou o pai da Maria Alice, esposo da Maitê, né? minha esposa maravilhosa que está aqui. Né? E hoje a gente está aqui em Governador Valadares e é a primeira viagem missionária da minha filha, que vai fazer 5 meses, olha isso. É a primeira viagem missionária dela, nós estamos saindo em missão juntos, eu, minha esposa e minha filha pequenininha. E é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, já está acompanhando o papai ali, prestando atenção lindamente. Tá hipnotizada. Então seja muito bem-vindo novamente a Governador Valadares, que não é a sua primeira vez, e também muito bem-vindo à TV Kefas. É um prazer te receber aqui e a sua família. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, e como começou a sua história com Deus? Que às vezes a pessoa te vê lá pregando, cantando e pensa assim, não, aquele ali já nasceu juntinho ali e não descolou mais. Mas como que foi a sua história? Eu costumo dizer que a minha história com Deus, ela nasce todo dia, né? Porque é difícil ser de Deus nos dias de hoje, né? Eu acho que todo mundo que ouve a gente pode confirmar isso. Assim, é muito difícil você ser de Deus na sociedade plural que a gente vive, muito difícil. Mas a minha história com Deus, ela sempre foi muito ligada. Assim. Minha família sempre foi muito religiosa, de todas as religiões. Né? Meu pai era da Umbanda, depois foi para o Candomblé, mas a minha mãe era católica, muito católica, minha mãe e minha avó materna, e da parte da família do meu pai, todos eles são evangélicos, né? E evangélicos, bem evangélicos mesmo, assim, protestantes mesmo, né? São da Assembleia de Deus e da Igreja Batista. Então, a minha vida sempre foi mergulhada em Deus de alguma forma. E aí, com o passar dos anos, eu fiz primeira comunhão, fiz todos os encontros da igreja, coroinha, etc., mas eu me envolvia mais com a minha família, né, por parte do meu pai, que a gente tinha muito contato. Então, quando foi com 12 anos, eu fiz a minha primeira comunhão e aí eu senti um vazio interior muito grande, apesar de ter toda essa raiz, né, religiosa.
E eu fui atrás de Deus, né? Fui buscar Deus em todas as religiões. Passei por um monte, assim. Fui para Seixonoye, Testemunha de Jeová, fui visitar Umbanda, Quimbanda, Kardecismo, todos os lugares sem imaginar eu passei. Mas acabei me encontrando, né, por causa da minha família, meus primos, na igreja evangélica, e fiquei por lá até uns 17 para 18 anos, que aí foi um encontro mais pessoal, assim. Eu estava numa Santa Missa com a minha mãe, e na Santa Missa eu senti meu coração queimar, me pedindo que eu buscasse com mais força aquilo que eu estava procurando. E eu não sabia o que era, e era Deus no final, né? Esse processo durou aí uns 3 anos, que aí foi dos 17 aos 20, 21, que aí foi o tempo de eu amadurecer esse caminho, e aí num retiro, na Canção Nova, eu decidi o meu coração por ser católico, né? E aí, a partir dali, a minha história com Jesus realmente começou. Fiz o processo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, me consagrei a Nossa Senhora, voltei para a Igreja Católica, até então estava bem afastado, e aí, a partir daí, eu comecei a viver minha fé, né? E aí, com 27, 28, com 30 anos, eu acho, se eu não me engano, aí eu comecei a comunidade como uma missão, né? A gente começou como uma missão católica, de sair, pregar e etc. E aí, com o tempo, essa missão se tornou a comunidade, era uma comunidade chamada Comunidade Ramin, lá no Rio de Janeiro. Essa comunidade, eu tive que me mudar para Curitiba, e aí eu deixei tudo para trás, e a comunidade continuou, deixei a comunidade na mão de outras pessoas, eles continuaram. Hoje a comunidade, se eu não me engano, se chama Comunidade Mãe da Misericórdia, um negócio assim, ainda existe hoje, né? Depois que essa comunidade continuou, eu não tive mais contato, e aí continuei o meu caminho comunitário, e aí comecei a Colo de Deus. E aí, depois de um tempo, passei por uns processos de depressão, passei por um monte de coisas, saí da Colo de Deus e hoje continuo o meu caminho como Comunidade Samaria. O que eu costumo dizer, né? E aí, já aproveitando para falar sobre as comunidades, que as pessoas sempre perguntam. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você falou sobre esse vazio. Eu acho que é bacana a gente colocar em pauta, porque muitas pessoas sentem de fato esse vazio e vai procurar em qualquer outra coisa, mas não em Deus. E aí sempre falta, sempre tem essa falta. Como que você percebeu que era Deus? Eu não percebi, foi Deus que percebeu, né? Porque eu também fui um desses que fui procurar, né? Fui procurar no mundo. Aí, por exemplo, eu aprendi a tocar na igreja evangélica. E como eu sabia tocar, eu fui para os bares, né? Para tocar, para ganhar dinheiro, viver a vida, e aí bebida, e aí saída, e vida de jovem, né? No Rio de Janeiro. Você imagina que pesado. Morava na favela ainda, então era muito difícil, tudo era muito tentador. E aí foi Jesus que me encontrou, né? Ele que me encontrou. Esse vazio, na verdade, ele só se preencheu porque foi Jesus que preencheu, né? E fica a dica aí, né? Você que está procurando, caiu nesse vídeo assim do nada, né? Olha, tô sentindo um negócio estranho. Era muito característico do meu vazio eu ir deitar à noite e meu coração se angustiar, sabe? Um vazio existencial, do tipo assim, cara, que é a vida? Aqueles né? questionamentos na madrugada. Por que eu tô aqui? O que vai acontecer? O que acontece depois da morte? Mesmo tendo um caminho muito grande dentro da igreja, você vê que eu passei por um monte de coisa. Sim. Mas o que vai acontecer, né? O que tá rolando? E aí, né? E Jesus que me encontrou num dia na Santa Missa, esse vazio, Falou, agora eu comecei a entender. Não entendi tudo, não tem como, mas comecei a entender a chave, aqui que é Deus mesmo, que era disso que eu precisava. E a música? Você falou que começou ali na igreja evangélica. Isso. E não tem como falar de Hugo sem falar de música. Sim. Qual que é a importância, qual é o papel que a música tem na sua vida? Então, aí isso envolve bastante a questão da Colo de Deus, né? Porque a música para mim sempre foi parte da minha essência. Meu pai, eu aprendi a tocar música por causa do meu pai. Meu pai era músico e ele era músico percussionista. Ele era das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? E ele me levava ele era bombeiro e aí participava dos grandes eventos, Rock in Rio e etc. Ele trabalhava sempre como bombeiro nesses eventos.
e socorrista, e também bombeiro mesmo, para apagar fogo e ficar de plantão e tal. E ele me levava em todos. Então eu me apaixonei pela música por causa do meu pai. E aí, com o tempo, né, num retiro católico, depois de me converter, né, depois de voltar para a igreja, eu consagrei a minha música para Jesus e falei que nunca mais eu ia tocar para o mundo. Minha música ia ser 100% para Deus e para falar das coisas de Deus. E aí foi quando começou a minha missão lá, né, que aí é a comunidade que hoje eu vivo, né, a comunidade Samaria, por exemplo. Ela começa como uma banda de música católica. Mas isso depois do Colo de Deus? Não, lá no Rio de Janeiro ainda. Antes de tudo, ela era uma banda. Aí as pessoas começaram a me chamar para ir para a missão. E aí eu ia para a missão para pregar e cantar. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Vamos começar uma missão em vez de ser só uma banda? Vamos começar uma missão em vez de ser uma banda. Aí a gente virou missão. Era uma banda, virou uma missão. Aí da missão a gente viu que o que a gente vivia era muito comum entre nós. A gente rezava do mesmo jeito, falava do mesmo jeito, queria as mesmas coisas, a gente queria mais de Deus. Vamos dar um passo de comunidade, de viver uma comunidade, de saber como é que é isso? Vamos. E aí a gente começou a comunidade Ramin. Depois de um tempo, né, me mudei para Curitiba. Essa comunidade Ramin, ela foi comigo, só que ela mudou de nome, porque o que existia como comunidade Ramin lá no Rio de Janeiro já não existia mais. Não era mais a banda, não era mais uma missão, mas também não era a mesma comunidade. E aí a gente começou a se chamar como Colo de Deus, que Ramin e Colo de Deus é a mesma coisa, a mesma palavra, só que Ramin é no hebraico e Colo de Deus é no latino, né? E aí ali a música foi fundamental, porque a partir da música como Colo de Deus, a comunidade ganhou muita notoriedade. Uma proporção imensa. Ganhou uma proporção imensa. A gente começou um movimento muito grande na internet. Não era tão forte a Igreja Católica na internet nessa época. E aí a gente começou a gravar clipe, a gente começou a gravar a gente rezando e cantando junto, e jogar, que a gente chamou de Adoração na Nossa Casa é Assim, e jogava no YouTube, jogava no Facebook, jogava nas redes sociais. E aí deu um boom, a comunidade deu um boom, né? E aí, nesse boom, chegou num ponto onde eu olhei e falei, não, ela precisa, a banda que virou uma comunidade, hoje é uma banda também, porque a Colo de Deus também tem a música como principal fonte aí de evangelização, a banda precisa seguir o seu caminho. E aí foi quando eu decidi sair da frente da Colo de Deus. Isso foi mais ou menos em 2016. Foi quando eu comecei esse movimento de sair da frente. Eu comecei a assumir o meu lugar como músico, como Hugo Santos, e deixar a Colo de Deus como Colo de Deus, para as pessoas saberem que a Colo de Deus era mais do que uma música, né? Porque em todos os lugares onde a gente ia, as pessoas falavam, mas eu achava que a Colo de Deus era só uma banda. Não é só uma banda, né? Era uma comunidade. E eu era músico, né? Eu não podia fugir disso. E aí a coisa continua. Então hoje continuo o meu caminho, né? Saí da comunidade Colo de Deus, hoje continuo como músico, com a minha carreira e tal. Desde que saí da comunidade já lancei... Ficou quanto tempo na comunidade? 17 anos. Nossa, muito tempo. Saí em 2021 oficialmente, mas saí da comunidade em 2020. E aí de 2020 para cá já lancei mais ou menos uns 14 álbuns, né? Aí tem umas 30 lançamentos, uns 40 lançamentos. E aí tem mais coisa para lançar. Tem muita coisa ainda, né? Só de música lançada minha tem 194 músicas. Nossa! Desde que eu comecei até hoje, né? E dessas 194 músicas, tem umas 500 que eu ainda não lancei. Que estão guardadas lá, então... a minha esposa até fica meio doida, assim. Todo dia eu fico gravando e guardando, gravando e salvando, porque... Eu acho que isso tem que ficar registrado de alguma forma, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E um dia eu acho que as pessoas vão ouvir minhas músicas e vão entender o meu caminho, porque é bem o que eu conto, né? Se você pegar desde a primeira música até hoje, é a minha história todinha, assim. Eu vou contando toda ela, né? Eu conto a minha vida através da minha música. Era isso que eu ia te perguntar. Como que é esse processo de criação? É a sua trajetória? É o momento que você está vivendo? Isso. É uma oração para Deus que você faz em forma de canção? Como que é isso para você? Vou falar especificamente de uma música bem importante, né? Que é A Casa. A música Casa, ela nasceu
da resposta da minha carta de suicídio. Eu passei por 2 tentativas de suicídio, uma em 2017 e uma em 2019, por causa da depressão, né? E quando eu fui a segunda vez que eu passei pela tentativa de suicídio, eu meti a mão no meu bolso da bermuda, que eu voltando do hospital, eu meti a mão no meu bolso e eu achei a carta que eu escrevi para me despedir da vida. Depressiva, carta destruída, assim, uma carta me despedindo das pessoas, falando, né, que é carta de suicida, né? E aí eu chorei muito naquele dia, porque eu estava sozinho, estava na minha casa e eu estava sozinho já. E Deus falou comigo que eu precisava responder aquela carta como uma forma de reparação, que eu precisava reparar o coração dele, né? Porque eu tentei tirar minha vida 2 vezes. E aí foi quando eu escrevi uma resposta, né? Em cima da carta de suicídio, eu escrevi uma resposta para aquela carta. E aí eu escrevo lá, né? Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram como pode Deus amar alguém como eu, né? Como pode? Olhando para a minha vida, para o meu pecado, para as coisas que eu fiz na minha vida, como pode Deus amar alguém assim como eu, uma pessoa tão ruim? E aí eu falei que você mora em mim, que eu falei que você mora aqui. Essa casa é muito destruída, mas eu sei que você mora aqui dentro. Eu não consigo entender, mas eu aceito que você mora em mim. Não consigo entender como é que você, sendo Deus, escolhe alguém como eu para morar, mas eu aceito. Escrevi nessa carta, assinei, e aí eu vi que aquilo era uma música, né? E aí sentei em casa, peguei a carta e cantei a música. E aí eu canto ela, né? Então é o resumo do meu processo musical. Todas as minhas músicas falam da minha história, todas. Ou do momento que eu estou vivendo, ou do momento que eu vivi, ou do momento que eu quero viver, né? Que aí, por exemplo, vem hoje, eu lancei há pouco tempo a música Te Amo. A música Te Amo é uma resposta de Deus para a minha música Casa, né? Porque a minha música Casa diz, eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, você é o dono da minha vida, né? E aí na música Te Amo, Jesus falava para mim, né? Eu entendo você, eu vejo você. Em todas as vezes que você chorou, eu chorei com você. Todas as vezes que você se sentiu sozinho, eu fiquei com você. Você não estava sozinho. E às vezes, na maioria delas, quando você achou que você estava sozinho, mesmo você se sentindo sozinho, eu estava do seu lado, sem falar nada, eu estava falando para você que eu te amo. Sem dizer nenhuma palavra, eu estava dizendo para você que eu estou com você e eu vou estar sempre com você. E aí a música Te Amo, ela fala isso. Então, é a minha história, né? Cada momento vai contando um pouquinho dessa minha história. Falando de história, né? Aí, se você pegar desde a primeira música até as músicas de hoje, você vai ver que é uma linha que vai sendo traçada. Você para escutar? E falar, nossa, eu estava lá. Eu só escuto. Né, amor? É o tempo inteiro escutando, para eu não me esquecer. Isso é importante. Olha, eu acho que isso é importante. Eu escuto para eu não me esquecer de onde eu vim, o que eu passei, porque aí falando como psicólogo, né, a gente cria defesas e sistemas de defesa dentro da gente que às vezes a gente esquece e quer esquecer justamente para não sofrer de novo, né? Então eu escuto para eu não esquecer. Isso é muito bacana. Você falou sobre psicólogo. É uma dúvida mesmo. Como é isso para você, a psicologia e a fé? É uma paixão, sabe? No sentido literal da paixão. Sabe o que é uma paixão, né? Ela é avassaladora. Elas conflitam, elas brigam, mas no final elas casam. Então é uma paixão. As pessoas acham que a psicologia, ela conflita no sentido de inimiga da fé. Mas eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que a psicologia e a fé, elas são irmãs que pensam diferentes, mas que elas falam da mesma coisa. Só que elas falam da mesma coisa em universos diferentes. A fé, ela fala da alma como algo transcendental. A psicologia, ela fala da alma como algo perene, porém concreto, real, presente, agora.
Então, na minha visão, as duas casam. Se você conseguir perceber de que a psicologia fala da alma humana e a fé fala da alma sobrenatural, e você une as duas coisas, você tem a mágica acontecendo. Elas conseguem conversar ali, né? E a minha abordagem, que eu amo, é a de Jung, né? Eu sou psicanalista junguiano. E uso muito da logoterapia. Descobri mais uma coisa. E eu uso muito da logoterapia, que é de Viktor Frankl, que era um religioso, né? Viktor Frankl, e Jung também era um religioso, eles eram judeus. Então, eles trazem essa vida religiosa para dentro da ciência da psicologia e entendem que a vida religiosa é parte do conceito humano e que completa o conceito humano. Não tem como você tirar a religião do ser humano. Porque mesmo o ateu é um religioso. Ele é um religioso ateu, mas ele é um religioso. Então, é bem assim, sabe? E eu amo, assim. Mas complexo, amo, né? No sentido de paixão, porque elas brigam de vez em quando. É um choque. Mas elas brigam para elas se casarem, sabe? No final dá certo. No final dá certo. E você passou por um momento muito difícil na sua vida, Sim. que foi a perca de um filho. Como que foi esse momento para você, para sua família, para sua comunhão com Deus? Que em determinados momentos da nossa vida a gente questiona a Deus mesmo. Por que eu? Estou fazendo tudo. Até hoje eu questiono. Eu sou um filho rebelde. Às vezes eu e Jesus a gente tem uns embates. Eu, Jesus e Santa Terezinha. Santa Terezinha mais vezes, a gente briga muito. Mas eu e Jesus a gente briga de vez em quando. Santa Terezinha. Santa Terezinha. A gente ficou sem se falar 3 anos. Meu Deus! Eu e Santa Terezinha. Deixei ela de castigo. Mas aí ela foi me conquistando, porque Santa Terezinha é terrível. Ela é terrível, ela vai te conquistando e você chega numa hora que você não pode dizer não mais. Ela é mineira, ela vai devagarzinho, Santa jeitinho. Terezinha é mineira. Tá explicado. Nossa, conceitual isso. Viu? Santa Terezinha mineira, cara. Tá explicado. Agora você entendeu tudo, pode falar. Agora foi aquela insight. Nossa, agora tá explicado. É muito difícil. Quando você é muito racional, você falar do sofrimento, né? Perder o nosso filho foi um sofrimento muito grande. E foi muito difícil. Porque eu caí no conceito do soldado, do centurião romano, que foi até Jesus e falou: mestre, meu servo está doente, ele está muito mal, eu preciso que ele seja curado, você pode me ajudar? E Jesus falou: sim, claro, porque eu vejo em você uma grande fé. E aí o centurião romano falou assim: não, mas eu sou indigno, você não precisa ir na minha casa, se você disser uma palavra, meu servo vai ser salvo. E Jesus olha para ele e fala, né, nunca vi fé tão grande como na desse centurião, vai que o teu servo tá curado. Ele disse a palavra. E quando eu fui a Jesus, ele não disse a palavra. Ou eu achei que ele não disse, né? Porque aí hoje, com todo o entendimento do tempo... Ou ele não disse como você queria ouvir. Exatamente. Eu entendo de que ele falou, mas eu não ouvi. Ou ele falou de outro jeito, ou ele falou algo que eu não queria ouvir. Mas que ele falou, porque aconteceram muitas coisas, né? O milagre que eu queria que acontecesse, que era a vida do meu filho, não aconteceu. Né? Dele ressuscitar ou dele viver, mas outros tipos de milagre aconteceu. A minha conversão, porque eu posso dizer que eu sou outra pessoa depois de tudo que aconteceu. A minha esposa também, o nosso casamento, a nossa família, né? Foi um boom assim de acontecimentos que mudaram todo o conceito de muita coisa. Fora os testemunhos, porque no processo do sofrimento do meu filho, né, no hospital, a gente foi compartilhando o sofrimento passo a passo. Olha, agora ele melhorou, agora ele está indo, agora ele vai fazer um exame, agora... E as pessoas foram acompanhando. Tipo assim, eram 10 milhões de pessoas assistindo os stories e participando e fazendo corrente de oração. E testemunhos, atrás de testemunhos, de gente que nunca rezou na vida e começou a rezar. De gente que não ia para a igreja há muitos anos, mais de 30 anos, e foi na igreja a primeira vez depois de 30 anos para poder rezar pelo meu filho que estava no hospital.
de casais que estavam em processos assim bem difíceis, de casamento destruído e que, por causa do sofrimento do meu filho, viram que eles precisavam consertar as coisas, então consertaram o casamento. Então, assim, foram muitos milagres que eu vi acontecer por causa do sofrimento do meu filho. E meu filho sofreu 3 dias, com o sofrimento de Jesus 3 dias. A gente entende hoje dessa forma, né, que nosso filho subiu o Calvário, e no 3º dia ele faleceu, mas ele não quis voltar, né? E a gente até hoje a gente conversa muito sobre isso, de que imagina que o nosso filho Davi estava na porta do céu, e aí ele olhava para dentro e via Santa Teresinha, Nossa Senhora, São Francisco de Assis, Santa Clara, via Jesus, via todo mundo, olhava para trás e via a terra, né? Via eu, a mãe, a família, o sofrimento, a morte, a guerra, as dores, etc. E aí a gente entende isso, assim, que devia ser muito difícil para o nosso filho, porque nos momentos finais a gente percebeu de que ele só estava vivo porque a gente estava ali, pedindo para ele estar vivo. Que quando a gente falou que ele podia ir, ele foi, né? Então eu acredito que era uma briga muito grande do amor pelos pais, do amor pelo céu. Foi quando a gente falou isso para ele, né? Minha esposa falou, especificamente ela falou para ele no ouvidinho dele, falou: filho, você não precisa ficar porque a gente está pedindo. Papai e mamãe entendeu que você está aqui ainda porque você está ouvindo e sendo obediente ao papai e mamãe, mas você não precisa ficar. A gente sabe que o céu é melhor, então você pode ir para o céu. Que aí foi quando ela falou isso, nosso filho morreu. Né? Então a gente acredita muito nisso, de que foi esse processo, assim. E o depois foi muito difícil, porque eu briguei com Deus, né? Eu briguei demais com Deus. Para mim era impossível ele não ter dado uma palavra, dizer uma palavra e meu servo será salvo. Ele salvou o servo do centurião e não salvou meu filho, na minha cabeça, né? Como que pode? Absurdo! E eu brigando com Deus, porque eu sou um filho rebelde, eu brigando com Deus e minha esposa dormindo na dor dela, do luto dela naquela noite, né? Ainda nosso filho lá, o corpinho dele lá na UTI ainda, esperando todo o processo, e a gente ia enterrar ele no outro dia. E aí eu ouvi dentro do meu coração, né? Quem disse para você que eu não disse uma palavra, né? Quem falou para você que eu não operei milagres? Quem falou para você que eu não deixei, não tive a minha mão nisso tudo? E aí eu comecei a pensar. E aí eu fiz um reload assim, das imagens, dos acontecimentos. E o contexto foi: nós engravidamos e a gente pegou um vírus, que é parvovírus B19, que é um vírus muito raro, que quando pega em mulheres grávidas, na mulher e nos adultos não acontece nada, mas no bebê que é intrauterino é fatal. Então a gente acredita que isso aconteceu com 3 meses, né? 3 meses não, 3 semanas, né? 3 meses? 3 meses a gente acredita que foi o contágio, né? Mas a gente só descobriu com 29 semanas. Porque até 29 semanas, nosso bebê estava perfeito. Perfeito. E o vírus destrói o bebê. Destrói, porque até alguns médicos dizem que é um vírus vampiro, assim, que ele come as plaquetas, come as coisas do sangue, assim, não deixa dar uma anemia grave e aí causa má formação e etc. E nosso filho estava perfeito, não tinha nada, Se a gente não fizesse um exame específico para ver o porquê que tinha uma marca nele, a gente nem ia descobrir. Ia ser impossível descobrir. E aí, com 29 semanas, a gente descobriu de que ele tinha pego o vírus e que, de alguma forma, ele tinha sobrevivido. E aí começou a luta. 29 semanas, 30 semanas, 31, 32, 34 semanas. E 5 dias nós fomos fazer um exame, né? E aí uma ultrassom. E aí na ultrassom a gente viu que o nosso filho estava com anemia gravíssima e que se ele não nascesse naquele momento a gente não ia conseguir ver o nosso filho. E aí também corria risco da minha esposa e tal. E a gente foi para o hospital direto do exame e aí ali a gente entrou no trabalho de parto, foi cesárea e ele nasceu e aí já foi direto para a UTI. E aí esse processo durou 3 dias. Nosso filho nasceu com 34 semanas e 5 dias e morreu 3 dias depois. Mas ele foi batizado, recebeu o nosso nome e a gente pode chamar ele
pelo nome e ele é um filho de Deus. E pela nossa fé, né, a gente acredita de que quando uma criança morre em estado de santidade, qualquer ser humano, né, morre em estado de santidade, mas uma criança específica é batizada e morre, ela vai direto para o céu. Então a gente tem um santo no céu. Então quando eu percebi todos esses fatos que aconteceram, eu me arrependi de ter falado para Deus, né, de que ele não tinha feito nada. Não, ele fez o nosso filho nascer. Era para o nosso filho ter morrido há mais tempo, ele não morreu. Ele foi perfeito até as 29 semanas. Ele nasceu e recebeu o nosso nome, ele foi batizado e ele está no céu. Então ele salvou o nosso filho, né? E nosso filho hoje está no céu, nosso intercessor. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Mas foi um processo. Não é fácil, né? Não adianta falar que é fácil, porque não é fácil. E vocês também conseguiram ver, conseguiu ver o filho de vocês? Vocês conseguiram pegar ele? Conseguimos pegar ele e eu amei aquela criança. Mas, meu Deus do céu, como eu amei aquela criança. A cara da mãe, né? Japonês, igual a mãe. Lindo. E nesse processo todo, você aí lutando com Deus, mas entendeu, né? É difícil, mas entendeu que tinha muitas coisas ali, muitos milagres. Tem uma nova gestação. 4 meses depois. Descobre uma nova gestação. Como que é isso? Porque vocês ainda estão vivendo o luto. Sim. E aí descobre essa nova gravidez. Imagino eu que também vem o medo, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como que foi isso para você, para sua família? Foi difícil. Eu acredito que seja mais difícil para minha esposa, né? Foi mais difícil para ela. Porque a gente até fala muito sobre isso. Para o pai, é uma dor muito grande. E ela está até conversando, que está dando spoiler. Mas para a mãe, é uma dor insuportável. Porque carne dá carne. É visceral a ligação entre o filho e a mãe. Então eu acredito que para ela foi muito difícil. Foi muito, muito, muito complicado. E passar por isso tudo. E aí ela engravidar traz à tona, né, todos os medos que a gente passou depois que descobriu, porque até a gente descobrir de que ele tinha alguma coisa... Estava tudo certo, né? Tudo certo. A gravidez era uma antes da gente achar o vírus e foi outra depois que a gente encontrou os sinais, né? Vieram os traumas, vieram o medo, e aí depois veio a morte do Davi, então isso é um trauma absurdo. Com certeza. E aí vem Maria Alice, né? E aí a gente engravida, mas também ao mesmo tempo... Eu acredito que foi muito a mão de Deus nisso tudo, né? A gente até estava falando antes de começar aqui. Uma coisa é você passar pelo sofrimento com Deus, outra coisa é você passar pelo sofrimento sem Deus. E como a gente é uma família de gente missionária, que a gente vive ou busca viver aquilo que a gente prega e reza, a gente precisou fazer um exercício muito forte de acreditar, né? E aí foi um processo bem difícil para ambos, mas eu acredito que mais para ela, de que acreditar de que se Deus permitiu que ela engravidasse, é porque ele tinha um plano, né? E a gente precisava confiar nesse plano. E que a gente precisava confiar nele, e a gente confiou. E foi perfeito. A gravidez de Maria Alice foi perfeita, perfeita, perfeita. Só o nascimento que me deu trabalho, mas aí a culpa foi da mãe. Mas, porque a mãe queria parto normal. E aí, né, tudo muito recente, não tinha gravidez em cima de um parto que foi cesárea, por causa da morte do Davi, teve que ser cesárea, então estava tudo muito recente. A gente tentou durante 3 dias... 2 dias e meio a gente tentou o parto normal e eu desesperado aqui, ó. Vamos conseguir sim, né? Em nome de Jesus. Na hora que ela falou assim, a médica falou assim, olha, pai, a gente tentou tudo, mas não tem abertura e a gente vai ter que fazer cesárea mesmo. Eu falei, graças a Deus. Era o que eu queria ouvir. Nossa, aí acho que descarregou assim, a catarse veio sobre o meu corpo, quase que eu desmaiei. Aí eu falei, graças a Deus, tira essa criança daí de dentro. Quase que é ele que vai ver o menino. Foi bem isso, assim. E aí nasceu, tipo assim, na hora... A médica falou assim, vai nascer, quando eu vi... Nasceu, graças a Deus, essa criança. E aí quando eu vi minha filha... É aquela gota de água, de tinta
aquela gota de tinta dentro do balde d'água, sabe? Deu cor. Tudo era preto e branco e aí a tinta plum, e vira tudo colorido, cara. Nossa, a mágica aconteceu. E aí tudo se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós, literalmente. E aí tá com esse sorrisão com o olho brilhando. É, minha princesa. E ela tá ali, ó, agora ela tá quietinha, mas ela tava conversando antes, ela queria falar aqui também. E tem uma música, assim, que você pode tocar pra gente agora, que reflete esse momento da alegria? Tem. Então pode ficar à vontade. Vamos lá, vou tentar, né? Não, vai conseguir. Ele é modesto, né? Como que começa quando Jesus passar? É que eu fico nervoso da branco. Não, a gente ok, porque são 500, né? Então a gente entende. Não, e eu canto com a letra, porque senão eu erro. Porque eu tenho TDAH ainda, imagina. Aí eu tô cantando lá. Lembra de outra? Viu alguma coisa? Tá, tua casa, Ave Maria, cheia de. Não, não é isso não. Os músicos me matam, cara. Só pegar a letra aqui, gente. Pode ficar tranquilo. Pronto. Pronto. Essa música, inclusive, foi a música que eu fiz pro meu filho. E aí a história dela, né? A minha história cantada. Eu fiz essa música quando a gente descobriu o vírus. 29 semanas. Na minha cabeça, Jesus vai salvar meu filho. Então eu fiz ela, porque inclusive a gente tinha um evento marcado, né, que era a gravação do Adoração em Valadares, e eu ia cantar essa música no evento, para dizer, olha, deu tudo certo, nosso filho nasceu e etc, enfim. E aí ela tem um sentimento todo especial, porque ela é a música do Davi, né, a música do meu filho, que de algum modo não foi o milagre que eu esperava, mas é o meu milagre. Né? O Davi é o nosso milagre. Não deixou de ser um milagre. Não deixou de ser um milagre. Né? Então, com vocês, quando Jesus passar. Versão acústica TV Kefas. Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso de você, Deus. Tô precisando respirar. Certo de que ouves meu clamor, de que sentes minha dor, Deus. Tô precisando respirar. E eu te chamo, te desejo, te adoro e espero por você na certeza inabalável. Sim, eu creio. Sei que o noivo vai voltar. E quando Jesus passar aqui, sei que promessas vai cumprir. E quando Jesus passar aqui, sei que em teu coração eu vou tocar. Jesus, 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 meu amor. E quando Jesus passar aqui, sei que promessas vai cumprir. E quando Jesus passar aqui, sei que em teu coração eu vou tocar. E quando
passar aqui, sei que promessas vai cumprir. E quando Jesus passar aqui, sei que em teu coração eu vou tocar. Aqui me controlando, não chora, não chora, não chora. Se você chorar, você vai engasgar, você vai ralar. Que linda. Mas é bacana você falar dessa emoção, porque através das suas canções, você consegue se conectar com outras pessoas. Eu mesmo já ouvi diversas canções e falei, gente, tá passando o que eu tô passando, né? Pra mim, como que é isso? Como que é pra você saber que através de coisas que você vive, de momentos seu com Deus, você consegue ser instrumento para outras pessoas? Com essa casinha mesmo cheia de buraco, mas o Senhor te escolheu para ser esse instrumento. E eu vou dizer para você uma coisa que eu sempre quis dizer num podcast. Eu acho que isso é o verdadeiro sucesso para alguém como eu. É você saber que o que você faz não tem só sentido para você, mas dá sentido para as pessoas também. Nesse negócio de música, hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre sucesso como dinheiro, fama, posicionamento, network, top 10, etc., mídia e TV e etc. Eu não vejo o sucesso desse jeito, né? Eu estive no topo, né? Eu estava lá no topo. E um dia eu decidi descer a montanha, né? Porque eu precisava descer a montanha. Porque ou eu ficava no topo e morria de frio, de fome, e era só uma estátua que as pessoas iam olhar para o alto e eu falar assim, nossa, lá, ó, uma estátua, que bonita. Ou eu descia e me assumia como humano e olhava para o meu coração para começar a não só dar sentido para a vida das pessoas, mas para ter sentido na minha vida também, né? E aí foi quando eu percebi de que esse é o verdadeiro sucesso, né? O verdadeiro sucesso não consiste em ganhar aplauso, curtida no Instagram, ter seguidor, ganhar dinheiro. Esse não é o verdadeiro sucesso para pessoas como eu, né? Para as pessoas de outras profissões, está tudo bem. Mas para pessoas como eu, não. O verdadeiro sucesso consiste em você ouvir o que você acabou de dizer, né? Como é para você saber que aquilo que dá sentido para você também dá sentido para outras pessoas. Aquilo que você canta como sentido para você cai no ouvido das pessoas como dizendo, cara, eu estou vivendo isso aí. Como é que ele venceu isso? E aí você vai atrás para saber... Ele venceu isso, ou ele está lutando para vencer isso, ou ele está nessa luta, eu posso fazer a mesma coisa. Porque aí, olhando para mim, né? Se o Hugo conseguiu, eu também consigo. Porque o Hugo é igual a mim. Pecador, difícil, rebelde. E se o Hugo conseguiu, eu também consigo. O Hugo é um ser humano. Ele é normal igual a mim. Ele tem dificuldades igual a mim. Ele tem defeitos igual a mim. Então, se ele passou por isso e ele está aí na luta, né? Então eu também consigo. Então, acho que esse é o verdadeiro sucesso. Eu acho que a pessoa ela vai atrás da fonte, tipo, mas por que ele conseguiu? Não, de quem que é essa pessoa aqui que ele está falando, que segurou a mão dele, que ele confia, que ele ama? Deixa eu tentar entender. E aí a palavra diz, né? Buscareis a verdade e a verdade vos libertará. E aí os olhos se abrem. E aí é a gotinha de tinta no balde. Exato, né? Aí ganha cor. E você vai se apresentar, esse programa vai ao ar na sexta-feira, então nessa sexta-feira, o horário que a gente vai ao ar, provavelmente você já vai estar se apresentando aqui em Governador Valadares. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, que as pessoas podem esperar. Eu quero partilhar uma alegria do meu coração, porque assim, ó, esse projeto do Simples e Acústico é algo novo que a gente vai lançar no ano que vem. A gente lançou o primeiro álbum agora, que são músicas... Eu estou relançando todas as minhas músicas, 180. Relançando todas elas. E algumas novas, então vai sair as 100 mais umas 120. Então vai dar umas 300 músicas.
Então a gente vai ter vários álbuns. O Simples e Acústico, volume 1, 2, 3, tá? Que a proposta é tocar as minhas músicas em voz, violão e carrom, voz, violão e sax, voz, violão e gaita, para que as pessoas ouçam a música e levem isso para sua casa. Vou fazer um culto na minha casa, né? Um momento de oração na minha casa, vou rezar com a minha família, vou rezar no Natal, vou fazer a oração do Natal, vou fazer a oração de aniversário, Cara, dá para eu tocar essa música, ó, porque a música é voz e violão. Leva isso para casa, para você rezar em casa, nos pequenos grupos, sabe, na empresa. Então a proposta é essa. Então no ano que vem a gente vai rodar o Brasil e o mundo com esse projeto, que é o Simples e Acústico, que é a gente subir no palco de forma simples, para a gente contar a história de cada música, cantar cada música e dizer para que serve cada música, né? Olha, essa música você vai cantar para momentos assim, canta a música. Olha, essa música nasceu desse jeito, ela serve para isso, canta a música. Então esse projeto vai rodar aí pelo Brasil inteiro e, como sempre, né, graças a nossa padroeira, Santa Carla de Valadares, né, nossa intercessora. Tia Carla, conhecida como Tia Carla. Santa Tia Carla de Valadares. Eu tenho uma imagem dela em casa. Eu acendo vela para ela de vez em quando, faço a novena de Santa Tia Carla. É atendido? Tem. Nossa, e o que aparece de gente do EAC é um monte de jovem do EAC que fica atrás de mim por causa dessa imagem, querendo a imagem dela. E aí a gente... graças a ela, a gente vai fazer a primeira experiência aqui em Valadares, né? Acho que ele tem seus preferidos, né? Não, em Valadares é um Porque Santa Terezinha é mineira. E de Valadares. Pronto, fechamos aqui nesse podcast. Ela é mineira e de Valadares. Valadarense. Ela é valadarense. E tá no bairro dela. Mentira. Que bairro é esse aqui? Qual que é? Aqui do lado, né? Santa Terezinha, aqui do lado. Aonde a gente tá é bairro Santa Teresa? Eu tô falando que ela é enxerida. Ela é enxerida, cara. Planeja tudo, meu, gente que não sabe. Mas eu gostaria agora que você deixasse um recado para quem tá em casa, para quem ouviu aí um pouco da sua história. O que você fala para essas pessoas? Não desistam. Não desistam. Eu costumo dizer sempre assim, ó, aqui. Isso é uma frase que guia a minha vida. Jesus não premia os que chegam primeiro. Ele premia os que chegam. Então, às vezes, a gente com a mania perfeccionista, a gente quer ser o primeiro, a gente quer ser o melhor, a gente quer fazer da melhor forma, a gente quer... Faz, sabe? Continua. Mas está difícil. Continua, calma. Vai dar certo. O tempo é amigo da verdade. E uma hora tudo se encaixa. Tudo se ajeita. Tudo acontece. E às vezes a gente olha para uma grande dificuldade, a gente acha que aquilo não tem jeito e aí, de repente passou. Então, o que eu preciso fazer? Continuar, só isso. Você só precisa continuar. Então, não desista. E sempre, e aí um recado para você que está passando pelo vale da sombra da morte. Sempre que for muito difícil, você não estiver aguentando, faça 2 movimentos. Primeiro, clame a Deus. Joga o joelho no chão, grita, chora, briga. Jesus gosta das pessoas que brigam com ele. Eu falo por mim. Jesus gosta das pessoas que brigam com ele. Briga com ele. E a segunda coisa é, lembra que tem um Hugo. Que se o Hugo tá ali, você consegue. Porque eu falo isso sem falsa modéstia nenhuma, assim, ó. É difícil Jesus me aturar, viu? Meu Deus, eu devo ter... A pessoa normal, ela tem um anjo da guarda, eu devo ter uns 5.000. Aí ele fala assim, Hugo de novo. Exatamente. Deve ter um departamento Hugo Santos no céu, assim. Gente, o que o Hugo tá fazendo dessa vez? É desse jeito, então. É muito difícil. Eu dou muito trabalho para Jesus, meu Deus do céu, cara. Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, Nossa Senhora vai me pegar pela orelha, vai me botar sentado na cadeira. Olha, escuta aqui. Deixa eu te falar. E Santa Terezinha do lado assim, mãe, não faz assim não. Vai devagar, mãe, não é assim com ele, não. Pois é, então não fica sem falar com Santa Terezinha, não. Não, tá? a gente já fez as pazes, a gente tá de boa agora. Agora eu fui lá em Lisieux para poder fazer as pazes com ela. Fez com estilo, então. Eu fui lá na França, na casa dela, dentro da casa dela.
Quando eu olhei o vestidinho de primeira comunhão de Santa Terezinha, eu falei, tá bom, eu faço as pazes. Desculpa. Hugo, muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Prazer que você meu. volte mais vezes, tá? Amém. Carla, também muito obrigada. A sua esposa, a sua filhinha, muito obrigada, viu? E eu vou falar quem tá em casa e eu volto pra gente finalizar com música. Combinado? Tá bom. E olha, a você aí de casa, mais uma vez, o meu muito obrigada pela companhia, pela parceria de sempre. E o nosso intuito aqui é levar testemunhos como esse para todo o Brasil, mas para isso a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. E como eu bem disse no início, eu sei que a gente pode contar com cada um de vocês. Nós vamos terminar agora diferente do que eu termino com tchau, hoje é com música. Pode ficar à vontade, Hugo. Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim. E eles perguntaram, como pode Deus amar assim alguém como eu? Andei falando de você, Deus, andei mostrando que o amor fez em mim. E eles perguntaram que Deus é esse e onde Ele mora. E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a tua casa. Eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, me escolheu, eu te recebi, foi pela graça, agora eu sei, tua casa sou eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa pra sempre.